Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria. Voltamos hoje para o nosso capítulo 4 do Evangelho de São Marcos, né? Como dito, nós fazemos uma primeira leitura, tiramos um mapa dessa primeira leitura e depois nós tiramos as 4 situações do nosso estudo. O princípio eterno, a promessa, a ordem e o fato relevante ou interessante. Então, numa primeira leitura aí que nós podemos fazer, nós tiramos o seguinte mapa, No capítulo 4, é um capítulo de 41 versículos. Nós temos que a partir do primeiro versículo, Jesus está ensinando à beira do mar. E ele vai ensinar, a partir do capítulo 2, a parábola do semeador. No capítulo 10, nós vemos que Jesus dá a explicação dessa parábola do semeador. Depois, no 21, nós temos a parábola da candeia. Candeia é uma vela, é um lume, uma lanterna. Candeia, vela. No 24, nós temos o ensinamento de Jesus para não julgar. No 26, nós temos a explicação que o Senhor dá da semente, que a semente é Deus quem faz crescer a semente. Depois nós temos no 30 a parábola do grão de mostarda. No 35, Jesus passa para o outro lado do mar. Jesus estava ensinando do lado de cá, à beira do mar, passa para o outro lado. E nós vemos o famoso episódio da tormenta. Jesus dorme no mar, Jesus acalma a tormenta. Nós vemos isso está a partir do número 37. Como disse para vocês, nós acompanhamos a palavra de Deus através da versão da Bíblia da Ave Maria. Depois nós podemos ir comparando essa Bíblia da Ave Maria. Nós pegamos a versão online, www.bibliacatólica.com.br. Mas quando nós pegamos a palavra física, o livro mesmo, nós vemos que a divisão da Ave Maria contém a seguinte forma, O homem de mão seca, a pregação na barca, nós temos as parábolas do reino, O quarto são as parábolas do reino, parábola do semeador, a lâmpada, o grão que germina sozinho, o grão de mostarda e a tempestade acalmada. Como disse, a gente faz um mapa a partir daquela versão online em que a gente verifica essas duas coisas. Lugar que Jesus está, o que ele está fazendo. Então nós temos este primeiro mapa, depois nós temos um outro mapa aqui que são os subtítulos da Bíblia. Se nós pegarmos uma outra Bíblia, nós veremos outros subtítulos, Maravilha. Fizemos a primeira leitura, tiramos o mapa, agora nós vamos verificar quais são os tópicos, Identifiquei aqui o tópico no 4.2 como um princípio eterno. Ensinava-lhes muitas coisas em parábolas. Dizia-lhes em sua doutrina: o semeador saiu a semear. Por que é um princípio eterno? Porque quem semeia a palavra de Deus é o próprio Deus. Então ele semeia desde sempre. Ele semeia a palavra dentro do coração do homem. Desde sempre. Então isso é um princípio. Depois nós vemos um outro princípio. Ele está no número 14, que é justamente a explicação dessa parábola, Ela está contido na explicação dessa palavra. Parábola. O semeador semeia a palavra, Então, quem semeia é Deus e o semeador semeia a palavra. Ou seja, Deus semeia a palavra. Depois nós vemos um outro princípio eterno, que ela está contida na parábola do grão de mostarda, que está no número 34. E não lhes falava a não ser em parábolas. A sós, porém, explicava tudo aos seus discípulos. Isso é uma parte muito interessante deste princípio eterno, deste capítulo. O Evangelho de São Marcos vai dizer para nós que Jesus contava as parábolas, e contando as parábolas, todos escutavam as parábolas, mas poucos eram os que entendiam. Então, o que nós podemos tirar disso? Nós podemos tirar disso que Deus, ele proclama a sua boa nova. E proclamando a sua boa nova, ele conta com uma adesão anterior a essa parábola. Ele conta com uma adesão humana dessa parábola, que é
anterior à proclamação dessa parábola. Quando nós temos um coração bem disposto, quando nós temos uma alma bem disposta, nós temos a capacidade de entender esta parábola, e entendendo estas parábolas, nós temos a capacidade de buscar a vida que está contida nessas parábolas. É muito interessante isso. Muito interessante porque vai muito além apenas do anúncio da parábola. Ela vai muito além disso. Ela vai e ela penetra na nossa vida, e ela penetra em todo o nosso ser, e ela tem que nos achar dignos desta parábola, desta palavra. E nos achando digno destas palavras, nós temos a possibilidade de beber dessas parábolas, beber dessas palavras e tirar a vida delas. Nós vamos agora para as promessas, né? Nós temos uma promessa aqui em 4:11 a 12, e ela está justamente na explicação das parábolas. 11 a 12. Ele disse-lhes: a vós é revelado o mistério do reino de Deus, mas aos que são de fora, tudo se lhes propõe em parábolas. Deste modo eles olham sem ver, escutam sem compreender, sem que se convertam e lhes seja perdoado. É aquilo que nós já dissemos, né? A palavra tem que nos achar dignos. Nós temos que ser dignos dessa parábola, dessa palavra. Nós temos que ser dignos desta fonte de vida. Sendo dignos dessa fonte de vida, nós vamos ouvir e entender. Nós vamos ver e enxergar. Nós vamos compreender. Quem nos faz compreender? Vai dizer a palavra, vai dizer o Evangelho de São Marcos, deste capítulo 4, e praticamente em todo o Evangelho, que Jesus, a sós, ele explica as suas palavras. A sós, junto com os seus discípulos, ele vai explicar o sentido. E Jesus explicando o sentido, é aí que nós temos a vida. Passando para frente, nós vamos para o 4:14, também contido nas explicações. E o 14 ele vai dizer o seguinte: o semeador semeia a palavra. Isso também é uma promessa. É um princípio, mas também é uma promessa, porque o semeador semeia a palavra. O semeador semeia a vida em nós. É um princípio e é uma promessa. Ao mesmo tempo que é um princípio, é uma promessa. Depois nós temos o 4:22, que ele está na parábola da candeia. Eu estou fazendo uma confusão de parábola com palavra, não se assustem. 4:22, parábola da candeia. Ele vai dizer assim: porque nada há oculto que não venha a ser descoberto, nada secreto que não venha a ser publicado. Por mais que a gente queira esconder as coisas, é impossível. É uma promessa de Deus que tudo será revelado. Todas as tramas serão reveladas. Todas as ações serão reveladas. Todas as obras serão reveladas. Aí vai ter aquele que vai pensar: poxa, os meus pecados serão revelados? Os pecados perdoados serão a glória da misericórdia. Quem enxergar essas situações de pecados que serão reveladas, enxergarão a misericórdia de Deus. Não enxergarão o pecado. O pecado perdoado será a misericórdia de Deus revelada, e não mais o pecado. O pecado será apagado. Mas todas as obras más que não forem confessadas, que não forem perdoadas, elas serão reveladas. E todas as obras boas também serão reveladas. Tudo será revelado. E por fim nós temos no 4:25, também contido na explicação: pois ao que tem se lhe dará, e ao que não tem se lhe tirará até o que tem. Isso é uma promessa forte, né? Uma promessa interessante, porque a gente tem que pegar o versículo 24, que é o versículo logo anterior, que nós vamos também falar dele nas ordens, em que vai dizer que
Com a mesma medida com que nós medirmos os outros, nós seremos medidos. E ao que tem será dado, e ao que não tem será tirado até aquilo que ele pensa que tem. E será acrescentado nesse julgamento, será acrescentado até mais do que aquilo que nós julgamos. Então, é uma palavra para a gente refletir mesmo. Não julgueis. Por fim, nós vamos para as ordens, 4:23, também na parábola das candeias. É uma ordem, 23. Se alguém tem ouvidos para ouvir, que ouça. Ou seja, é uma ordem do Senhor para que nós realmente abramos os nossos ouvidos para acolher essa palavra, abramos os nossos ouvidos para entender essa palavra. E como havia dito, como é que a gente abre os ouvidos para entender essa parábola? Veja, todos escutaram a palavra, porém, poucas as pessoas entenderam as palavras do Senhor, porque para ouvir e entender as palavras do Senhor é necessário que a gente esteja com o Senhor. Como é que nós estamos com o Senhor? Sendo seus discípulos, sendo seus apóstolos. E à medida que nós chegamos mais perto do Senhor, nós conseguimos escutar melhor a sua palavra. Nós conseguimos entender melhor a explicação da sua palavra, que não basta escutar a palavra, é necessário que nós entendamos a palavra. É necessário que a gente tenha a explicação da palavra. Muitos escutam, poucos estão com o Senhor, poucos ainda estão bem mais próximos do Senhor. São círculos. Existe um círculo maior de pessoas que apenas escutam. Existe um círculo um pouco menor das pessoas que estão com o Senhor e ouvem a explicação. Existe um círculo ainda menor que são os seus apóstolos. Existe um círculo ainda menor que são os seus apóstolos mais chegados. Veja, uma multidão de gente que o escutava, uma multidão de discípulos, um pequeno número de apóstolos e um pequeno número ainda de apóstolos que acompanham o Senhor mais de perto. E por fim, na cruz nós temos apenas um dos apóstolos que ficou com a Virgem Maria. Então são os círculos. Quanto mais perto deste círculo, mais perto do Senhor. Quanto mais perto desse círculo, mais nós acompanhamos a presença do Senhor, a explicação da palavra e a vida dessa palavra. Por fim, nós temos no número 39, em que Jesus acalma a tormenta, 39 vai dizer assim: e ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: silêncio, cala-te. E cessou o vento e seguiu-se grande bonança. Então, nosso Senhor controla todas as forças do universo. Nosso Senhor controla todas as forças físicas. E até uma situação engraçada, porque, poxa, o mar, os seus amigos perecendo, a tormenta quase derrubando o barco e o Senhor dormindo. É uma situação, chega até a ser cômica para quem escuta, mas é muito trágica para quem estava na hora. E o que Jesus fez? Jesus fez justamente para testar a fé daquele povo, para testar a fé dos seus, para dizer para eles que eles são incrédulos. Se ele está no barco, se ele está dormindo no barco, está tudo bem, está tudo controlado, está tudo tranquilo. Ou seja, Jesus manda para todas as coisas e todas as coisas o obedecem. Por fim, eu separei aqui duas passagens de fatos interessantes. É o 4, 5, 6, capítulo 4, versículo de 5 a 6, ele está na parábola do semeador. Vamos ver o que vai dizer aqui. Outra parte caiu no pedregulho, onde não havia muita terra. O grão germinou logo, porque a terra não era profunda. Mas assim que o sol despontou, queimou-se e, como não tivesse raiz, secou. São aqueles que escutam, separei isso porque são aquelas pessoas que escutam e que não dão muita bola para a palavra. São aqueles que
acolhem a semente do reino e não dão muita bola para ela. Eles estão nem aí, para dizer na linguagem popular. Eles recebem o maior presente que alguém pode receber, a melhor semente que alguém pode receber, a semente da vida eterna, e eles não dão bola para isso. Eles estão despreocupados. Eles não estão ocupados com esta palavra. Eles não estão ocupados com esta semente, que é uma semente de eternidade. E é muito triste isso. É muito doloroso, porque lá na frente, quando pudermos enxergar, quando eles puderem enxergar com a visão da eternidade, eles verão que perderam muita coisa. Não fiquemos assim. Não sejamos este tipo de terra que recebe essa semente. Por fim, nós temos o 440. 440 é na tormenta e Jesus dormindo no barco. Ele disse-lhes, o Senhor, Jesus disse-lhes: como sois medrosos, ainda não tendes fé? Eles viram todas as maravilhas que o Senhor fez, todas as maravilhas que Ele fez, todos os milagres, todas as curas, todas as expulsões de demônio, todas as curas até então impossíveis, e eles ainda não acreditaram, eles ainda não compreenderam, e eles ainda não tiveram fé no Senhor. Eles duvidaram. Então é uma reprimenda, amorosa reprimenda do Senhor. Amorosa reprimenda do Senhor que os testa, que testa a sua fé e que quer que eles sejam melhores, sejam crédulos, sejam confiantes em sua palavra. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e para sempre seja louvado.